Olá, hoje eu gostaria de falar de um tema que quase não se fala na Bíblia. Não sei se talvez por não ser muito popular, por as pessoas terem medo de ser criticadas ou de ser, assim, considerado como ridículo. Mas a verdade é que a gente tem que entender que toda a Bíblia foi inspirada por Deus e é útil para nos ensinar. Cada palavra, cada versículo, cada livro é um Deus de amor que está tentando, assim, eu diria, conciliar seu povo consigo. O tema de hoje nós vamos falar seguindo o Cordeiro por onde quer que ele vá. Será que realmente a gente segue o Cordeiro por onde quer que ele vai? Será que dentro de nós não existe como lá no céu houve com aquele anjo que caiu e levou um terço com ele? Aquele pensamento tem que ser do meu jeito. E quando esse anjo pensou que tinha que ser do jeito dele, na realidade ele destoou da palavra de Deus. Deus não aceita ser questionado. Deus não precisa que ninguém lhe ensine. Deus não precisa que a gente venha tomar as dores dele. Ele sabe se defender. Existem fatos na Bíblia que às vezes nos passam despercebidos, seja por ignorância ou vergonha de sermos taxados, ser tido como pervertido. Eu vou fazer uma oração e depois eu vou expor um fato. Eu gostaria que você analisasse, visse na Bíblia e veja se você é um daqueles que seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Senhor meu Deus, nesse instante, em nome do Senhor Jesus, nós queremos suplicar a tua misericórdia, queremos suplicar ao Pai querido que o teu santo e bom Espírito, o Espírito da verdade que o mundo não conhece, mas que se apresenta àquele que teme o Senhor. Porque a tua palavra diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Que nesse instante, que seja neutralizado toda a ação negativa do inimigo, para que teu Santo Espírito tenha plena liberdade para nos instruir, para nos ensinar, para nos guiar a toda a verdade. Por Jesus nós agradecemos. Outro dia, estando assentado próximo de alguém, senti em seu rosto um calor. Quer dizer, a uns 20 centímetros do corpo, irradiava calor. Aí isso me surgiu uma ideia. Em 2 Reis 4:32, nós vemos que o profeta Eliseu, ele chegou numa casa de uma sunamita. Eles ofereceram assim hospedagem para ele. Ele quis, vamos dizer assim, de uma certa maneira agradecer. Eles tinham um filho e essa criança veio morrer. Agora, repara que a maneira que ele agiu, na verdade, destoa daquilo que nós pensamos, principalmente hoje, em que a maldade é crescente, em que as pessoas só pensam no mal. E a Bíblia diz que, em chegando assim na casa onde estava a criança morta, eis que o menino jazia morto. Então ele se fechou a porta sobre ele, e ambos. E orou o Senhor e subiu, e deitou-se sobre o menino. E pondo a sua boca na boca da criança, sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino se aqueceu. Depois voltou e passeou naquela casa, numa parte para outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Então chamou a Gease e disse: chama esta sunamita. E chamou-a, e veio a ele e disse: toma o teu filho. Se a gente prestar atenção, se fosse hoje que uma pessoa, vamos dizer assim, servisse a Deus, e numa situação desesperadora, o Espírito Santo dissesse para ele: deite sobre a criança. Olha, se fosse
uma menina, garanto que os pensamentos estariam mais ainda, assim, aguçados. Mas esse homem, ele não deu, vamos dizer assim, vazão para a dúvida, para a crítica. Ele conhecia o Deus que ele servia. E o Espírito Santo lhe deu a inspiração. E ele então agiu. É um fato inusitado. Vê que ninguém comenta isso. E quando comenta, o profeta fez isso. É um registro que está na Bíblia, não pode ser questionado. Mas eu garanto que muita gente não teria coragem de ouvir a voz do Espírito numa hora dessa. Não é mesmo? Ele poderia ser chamado de pedófilo. Mas, se vocês notarem uma coisa, ele entrou, fechou a porta e fez o que tinha de fazer. O que a gente aprende com isso? Existem coisas que nos são ditas para fazer, mas a gente muitas vezes recua. Em 1 Reis, temos um fato também interessante, com o rei Davi. A palavra diz, 1 Reis 1, vemos, pois, o rei Davi, já velho entrado em dias, cobriram-no de vestes, porém, não se aquecia. Então disseram-lhe os seus servos, busquem para o rei, meu senhor, uma moça virgem, que esteja perante o rei, e tenha cuidado dele, e durma no seu seio, para que o rei, meu senhor, a aqueça. Se nós prestarmos atenção, Davi estava muito velho, estava enfermo, o corpo dele não tinha, vamos dizer assim, o calor necessário para sobreviver. E eles procuraram, então, assim, uma moça virgem bonita, que ficasse perante ele, que o assistisse. E mais, que quando fosse dormir, ela dormiria abraçada com ele, no seu seio. Diz a palavra que o rei não a conheceu, quer dizer, não teve contato com ela. Mas é interessante essa passagem, porque tinha que ser uma moça virgem e bonita. E disse que essa mulher era muito bonita mesmo. Então, já prevendo que poderiam pensar mal, a própria Bíblia diz que ele não a conheceu. Mas o que eu quero chamar a atenção é que, no caso, por exemplo, não precisava ela ser bonita, nem ser virgem. Na realidade, isso foi exigência humana, vamos dizer assim. Mas ela era jovem, tinha saúde e irradiava a saúde. Entende isso? Mas ninguém comenta isso e ninguém ousa, na verdade, seguir o cordeiro por onde quer que ele vá. E nós vemos um outro fato a respeito de Jesus. Jesus era santo, perfeito, justo, tinha saúde. E a Bíblia diz que aquela mulher do fluxo de sangue, ela ouviu falar de Jesus. E ele era capaz de curar qualquer enfermidade. E ela então pensou, eu gostaria de ser curada. Mas ela pensou nas dificuldades. Mas o Espírito Santo lhe deu uma inspiração. E diz a Bíblia que ela disse, se tão somente eu tocar na veste dele, eu vou ser curada. Repara, ela não ficou só no pensamento, ela agiu. Ela saiu tropeçando aqui, tropeçando ali, sendo empurrada por causa da multidão que estava ao redor de Jesus. E ela tocou na veste dele. Veja, não foi nem um toque assim carnal, vamos dizer, como no caso do Eliseu ou da moça sunamita. Jesus então para e pergunta, quem me tocou? Aí os discípulos falaram, mas mestre, no meio de uma multidão dessa, o senhor vem perguntar quem te tocou? Ele falou, alguém me tocou, porque eu notei que de mim saiu virtude. Repare, irmãos, o que eu quero dizer com isso? Existe no nosso corpo o poder de Deus.
E quando nós temos saúde, o mal não pode penetrar. No caso ali, essa mulher, ela sugou, vamos dizer assim, do poder que havia em Jesus. Só que mesmo nas suas vestes, Jesus notou e ele disse: eu senti que de mim saiu virtude ou poder. Muitas vezes, nós estamos num estado negativo e a gente não percebe. E muitas enfermidades podem ser curadas assim, num ambiente fechado, numa pessoa muito próxima, como num ônibus. Veja que às vezes o ônibus está tão cheio que a gente sente, quando a pessoa passa, a gente sente assim o calor que emana dele. Se ele for de saúde, tiver saúde, bom. Mas se ele for negativo, entende? Quando eu era, assim, antes de chegar na igreja adventista, eu era um pastor pentecostal. E nós tínhamos culto. E quando terminava o culto, as pessoas vinham para receber a oração. Às vezes, assim, 15, 20 pessoas em cada fila. Era eu, tinha outro pastor também, tinha presbítero. E aquelas pessoas ficavam na fila para vir receber a oração por imposição de mão. Olha, dava para mim perceber quem recebia e quem não recebia. A gente nota, na realidade, quando a pessoa realmente tem fé, quando ele está necessitado, quando ele aceita. E você abençoa. E quem tem dom de discernir, pode discernir. Às vezes, uma fila assim de 15, 20 pessoas, na minha fila, eu sabia quem recebia. Na realidade, quando nós estamos negativos, entende? Quando a gente, às vezes, passa por dificuldades, ou pensamentos negativos, ou repara que é mais fácil para se pegar doença. Mesmo uma pessoa que foi, por exemplo, vamos dizer que fosse uma mulher que fosse estuprada, ou um homem que foi assim humilhado. Ele é a vítima, mas mesmo assim, ele fica negativo. E ele atrai forças negativas. Então, são poderes que quase não se fala. No caso, por exemplo, do Eliseu, repara que ele fechou a porta e fez o que tinha que fazer. No caso de Davi, era uma moça virgem. Lógico que não era porque ela era virgem. No caso do Senhor Jesus, por exemplo, ele irradiava a saúde. Ele era a vida. E o poder dele era tão grande. E se não fosse a missão dele, assim, para trabalhar entre os humanos, o mal não poderia chegar perto dele. Diz os entendidos que num raio de 4 quilômetros ao redor dele, das duas uma, ou as pessoas mudavam de ideia, ou não conseguiriam chegar perto dele. Por isso ele teve que se esvaziar, tomar a forma humana. Entende? Para poder viver entre nós. Eu me lembro de uma visão que eu tive. Eu estava orando. Eu senti desejo de ver Jesus. Eu queria falar com Jesus. E eu fui levado. Fui levado ao terceiro céu. E lá realmente é muito bonito. Eu vi a cidade santa. Via os anjos. A língua deles era diferente. O falar deles era diferente do nosso. E eu disse: eu sou do planeta Terra. Que lugar é esse? Lógico, eu já sabia. Porque eu estava vendo a cidade santa. E eles falaram numa língua que eu não entendi. Aí passou outro anjo. E eu perguntei: eu sou do planeta Terra, que lugar é este? Aí ele falou: aqui é morada de paz. Eu falei: eu quero ver Jesus. E ele me levou por entre plantações assim, flores, a vegetação muito bonita. E ele disse para mim: Jesus ultimamente anda muito preocupado. Ele passa o tempo todo mandando todo mundo trabalhar. Então, eu pensei, deve ser aqui, deve ser
cuidando das plantas do jardim e tal. Só que ele me levou num lugar onde tinha um barranco, como se fosse uma montanha, vamos dizer. E tinha uma parte escavada, mais ou menos como nós estamos vendo aqui, nessa visão. E tinha uma maquisa assim, e tinha uma porta grande assim, de uns 3 metros de largura, por uns 2 de altura. E o anjo chegou e falou, olha, Jesus está aí dentro, entra para falar com ele. E eu entrei. O lugar era muito bonito, o piso era um tapete, assim, mais ou menos, eu calculo assim uns 10 centímetros de fofo, assim, sabe? Bem fofo. Não tinha cadeiras e à direita tinha, assim, um grupo de pessoas que estavam, assim, de joelhos, com o rosto em terra. Um monte. E Jesus estava pregando. Ele andava no meio, assim, do salão, mas ele estava muito preocupado e ele estava, assim, de costas para a entrada, onde eu cheguei. E eu pensei, agora eu falo com Jesus, o problema está resolvido. Só que eu não conseguia. Assim, uns 10 metros de distância, eu não conseguia chegar perto dele. Ao mesmo tempo que eu queria, eu tinha medo, entende? É como se fosse uma força invisível. Creio que ali ele estava no seu poder, pregando, falando. E a pregação dele era uma só. Trabalhai, trabalhai, trabalhai. E todo mundo com o rosto em terra. Quando eu vi que eu não conseguia, assim, uns 10 metros, não conseguia chegar, eu pensei, eu grito, Jesus ouve e me atende. Só que eu gritei, Senhor Jesus. Quando eu falei assim, ele parou assim e virou o rosto assim para mim. Mas outras vezes que eu vi Jesus, ele tinha um semblante alegre assim. E dessa vez ele estava assim com o semblante carregado. Então deu para mim contemplar bem a face dele. Mas ele fez um gesto assim com a mão. Assim. E mandou eu de volta. Então aquela força, aquele poder que me levou dentro de um túnel de luz, me trouxe de volta e eu não queria voltar. E quando eu despertei, eu estava de joelhos. Eu despertei daquilo. Eu disse, Senhor, eu queria tanto falar com o Senhor. Na verdade, eu nem sabia o que eu queria falar com ele. Eu queria falar com ele. Mas eu não sabia o que. E eu triste, então, falei, mas Senhor, eu queria tanto falar com o Senhor e eu não consegui. E novamente veio com um torpor assim. E eu me vi num lugar com a minha esposa. E nós estávamos andando assim. Parece que era campo. E tinha uma estrada, nós estávamos na estrada. E tinha um barranco mais ou menos uns 2 metros. E ela estava assim andando na frente, na minha frente. E eu cheguei assim no barranco, a altura de uns 2 metros. E eu enfiei a mão assim, furei o barranco. Quer dizer, isso só numa visão, porque de verdade a gente não consegue furar a terra. Essa terra vermelha, seca. Mas quando eu enfiei a mão, eu fechei. E eu puxei. E saiu aquela jorro de água, mais ou menos uns 10 centímetros de água. Aquela água limpa. E eu gritei, Maria, olha, água puríssima, vamos vender para o povo. E ela trouxe vasilhas e nós enchemos para vender. A Bíblia diz que aquele que crê em Jesus, do seu interior jorrará rios de água viva. Então ali Deus me confirmou o ministério da pregação do Evangelho. E eu tenho seguido o Cordeiro por onde quer que ele vá. Muitas vezes me vi assim conversando com Jesus e ele com as mãos assim no meu ombro. Era maior do que eu. E ele me dando instruções. Muitas vezes eu deixei assim o meu lar, minha família. E viajei assim, por exemplo, a uma distância de 700 quilômetros no interior, aonde eu não conhecia, mas pela indicação que ele me deu eu fui. E lá tinha 10 pessoas, assim, isolado no meio do mato. E eu preguei para elas
e depois voltei. Muitas vezes o Senhor me mandou em estados, por exemplo. Eu já fui em Goiânia, fui no Mato Grosso do Sul, em Santos. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que nós somos servos, e os servos não têm direito de escolha. Servo é para obedecer. Mas muitas vezes as pessoas não querem seguir o Cordeiro. Deus não aceita. Assim, quando ele diz uma coisa e a pessoa diz não. Lá no céu, quando esse anjo disse que tinha que ser do jeito dele, tem que ser do meu jeito, ele foi lançado fora. Esses anjos bons que vocês vê que curam, que faz isso, faz aquilo. Mas se Deus mandar ele matar, ele mata. Nós vemos, por exemplo, no caso ali do pai do João Batista. Lembra? Quando ele questionou, quando o anjo veio trazer a ordem, né, que ele ia ter um filho e tal, ele duvidou. Veja, na realidade, ele estava pensando em si. Só que o anjo, porque ele duvidou, o anjo deixou ele mudo até o nascimento da criança. Nós vemos também no caso ali de Maria. Imagina, se hoje em dia já é estranho, imagina naquele tempo, uma moça virgem, ia casar, estava noiva, e alguém chega e fala para ela que ela ia ter um filho. É lógico que ela ficou perplexa, mas ela obedeceu a palavra de Deus. Nós vemos no caso, por exemplo, de Abraão. Se for ver a história de Abraão, a fé do Abraão era como a nossa. Lógico, se de repente desse um trovão e uma voz falasse uma coisa para a pessoa ia obedecer. Então Abraão tinha uma fé relativa como a nossa. Mas a gente vê que ele teve que aprender a andar com Deus. E falhou muitas vezes. E Deus foi com ele. Mas na realidade, Deus estava preparando ele para uma coisa maior. Até o ponto que a prova maior dele foi sacrificar o próprio filho por amor a Deus. Será que nós seguimos o Cordeiro por onde quer que ele vá? Eu já vi pessoas, por exemplo, a gente está saindo para fazer evangelismo e a gente pegar os endereços e de repente um endereço era numa favela. E quando ela viu que era na favela, ela falou, eu não vou. Falei, mas nós não estamos indo em nome do Senhor. Não, mas eu não vou. Eu fui. E olha, eu vou falar para vocês. Às vezes as casas que a gente entrava, era mal cheirosa. Gatos em cima do sofá, aquele cheiro. Mas depois de uns 5, 10 minutos, a gente acostuma, vamos dizer, com aquele cheiro e a gente pregou. O Senhor já me mandou pregar assim na frente de altar de Umbanda, de Macumba. Era o lugar que a pessoa preferiu. Eu fui e eu pregava. Já orei por pessoas à distância. Por exemplo, vamos dizer aí 500 quilômetros longe. Como eu não podia ir, eu vi na Bíblia que Paulo mandava pedacinho de roupa dele. E as pessoas eram curadas. Como eu não podia ir, eu falei para a pessoa que estava, o irmão que estava assim intercedendo por essa pessoa. Eu falei, pergunta para ela se o irmão der uma toalha para ela, assim, ela crê que Jesus pode fazer a obra? Ele perguntou, ela disse que sim. Aí eu falei para ele, o senhor vai na loja e compra uma toalha. E eu vou ungir essa toalha daqui e ela vai ficar curada. Ele foi, comprou, era um casal, foram, compraram. E eu orei na toalha. Falei, ó, não é para ela usar, só dobra e põe debaixo do travesseiro dela. Olha, 15 dias depois, a moça que já tinha perdido o emprego, a igreja já não aceitava ela porque tinha medo, ficou completamente curada e hoje já, assim, está noiva, emprego restaurado. Na realidade, nós não temos que discutir o que Deus manda. Veja no caso, por exemplo, de Davi. Deus mandava ele destruir cidades. Ele destruía. Hoje a gente vê os crentes
Na realidade, eles discernir o que deve ser feito e o que não deve ser. Essa é a mente do diabo. Tem que ser do meu jeito. Então, tem que ser do jeito de Deus. Já houve, por exemplo, uma vez, uma pessoa que ela trabalhava na área de saúde, meio de médicos, e no meio dos médicos, mas ela não conseguia engravidar, 5 anos. E quando eu soube, ela me chamou para ajudá-la. E eu orei. E o Senhor disse que tinha que ungir a parte íntima dela. Lógico que eu não poderia fazer isso, porque daria um escândalo, vamos dizer. Mas eu levei uma pessoa, uma irmã. Falei com a irmã não se escandalizou. Ela sabia o que é obedecer à palavra de Deus. E ela então, nós chegamos e falamos: olha, tem que ser feito isso, isso. Você crê? Creio. Aí eu peguei o óleo que eu tinha ungido, dei para a irmã e falei: vai com ela. E a irmã ungiu. Moral da história: hoje a criança está grande. Sabe? O servo, ele não tem escolha. Ou ele serve ou não serve. Apocalipse 14 diz: são esses que seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Se o Cordeiro nos escolhe, se o Cordeiro nos dá uma ordem, assim como deu, vamos ver assim, para Eliseu e para aqueles servos do rei, nós não temos que estar discutindo como ou o que fazer. Me faz lembrar da menina que queria servir a Deus e se oferecia. Só que uma voz dizia para ela: vai no supermercado, planta uma bananeira. Aí ela ficava assustada: mas como? Plantar uma bananeira? Aí ela não ia. Mas quando ela ia orar, a voz dizia novamente: vai no supermercado, planta uma bananeira. E ela achava que era o capeta. Imagina! Até que ela já estava sem graça, já não sabia mais como orar. Porque toda vez a voz dizia para ela ir no supermercado, plantar uma bananeira. Ela então resolveu obedecer. Aí fez que nem a mulher do fluxo de sangue. Quando ela se dispôs a obedecer, ela teve assim um pensamento: eu ponho uma bermuda, chego lá, eu planto uma bananeira e pronto. Então ela pôs uma bermuda, botou a saia, foi. Chegou lá, ela procurou uma ala que não tinha ninguém. Assim. E ela pensou: rapidinho, eu planto a bananeira, pronto, já cumpri a missão. Mas quando ela ficou assim de cabecinha para baixo, a saia desceu, estava berbudinha assim, e ela viu 2 botas que vinham assim. Aí ela virou assim rápido, era o segurança do supermercado. Ela não sabia o que falar, mas o homem falou: graças a Deus, eu sei que Deus existe e que Deus me ama. Ela falou: como? Ele falou: é que eu estava querendo me suicidar, achava que Deus não me amava. E eu pedi então, eu queria uma prova, se realmente ele era comigo, que alguém plantasse uma bananeira aqui no supermercado. Pronto, ela cumpriu a missão. Histórias como essas eu tenho muitas, mas histórias verdadeiras, acontecimento, que sempre que a pessoa ouve a voz de Deus, Deus pode fazer uma obra. Você está disposto a seguir o Cordeiro por onde quer que ele vá? Ou você é desses que acha que só indo na igreja, ou que a igreja que você vai é boa, basta só isso? Você acha que é muito cômodo? Hoje em dia, às vezes as pessoas preferem mandar Deus fazer as coisas e ele não vai fazer. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que a gente possa ser obediente à palavra de Deus acima de todas as coisas. É o meu desejo, a minha oração. Se você gostou desse assunto, nós temos mais no Grupo Emanuel. Procure entrar em contato com a gente. E se você tem um problema, Deus pode te ajudar. E a gente está às ordens para ir, falar e fazer o que Deus mandar sem questionamento. Deus te abençoe.